E eu vou começar com o último link que eu mandei para vocês, pessoal, da Gazeta do Povo. Podem colocar o Bessias. Ele quer derrubar o X. Vamos lá. A AGU cita indícios de crime e aciona STF contra a divulgação do Twitter Files Brasil no X. Vejam que loucura. Isso daqui é absolutamente estarrecedor, porque eu lembro que até ontem, meus amigos, meu querido Holiday, o Camarote estava se gabando de falar diretamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal. A Daniela Lima fica lendo mensagem diretamente do STF. Então, quer dizer, e eles trazem notícias e informações antes mesmo de a gente ter o advogado ter o acesso a essas informações nos autos, Holiday. E eles estão querendo agora ir atrás do X e mais, tá? A última manchete que eu mandei pro pessoal, ele quer fechar o X no Brasil. Ele está cogitando esta hipótese, Holiday. Exatamente, né? O documento da AGU diz que é possível que o Twitter Files tenha sido um atentado contra o Estado Democrático de Direito, veja só vocês, e que por isso o Ministério Público precisa investigar. E já nesse documento enviado ao Moraes, eles dizem que, se de fato for comprovado que foi um atentado ao Estado Democrático de Direito, deve haver a dissolução do X no Brasil. Ou seja, é a decretação pública e internacional de que nós estamos vivendo numa ditadura, porque esse tipo de justificativa é o tipo de justificativa que você espera de Nicolás Maduro, é o tipo de justificativa que você espera de Cuba, da Coreia do Norte, sabe? São essas discussões absolutamente técnicas e burocráticas sobre este arquivo poderia ser público ou não poderia ser público, que somente nestes lugares há esse tipo de discussão, com esse tipo de penalidade. Quer dizer, fechar uma rede social, ainda que fosse documentos de altíssimo segredo de Estado, ainda assim que fosse, jamais, em hipótese alguma, uma das consequências poderia ser o fechamento de uma rede social. Isso não existe em uma democracia que é sólida, que é consolidada. Principalmente quando a gente fala de uma rede social que já existe há muitos anos, que cumpre a legislação brasileira, sempre se adaptou à legislação brasileira, não uma rede de revoltosos, é uma rede que prima pela liberdade de expressão e vem fazendo isso já há muito tempo, principalmente agora que está com Elon Musk. Então, na verdade, essa documentação da AGU me parece que é um resultado das conversas que Alexandre de Moraes teve no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Vamos lembrar que alguns dias atrás o Moraes começou a se movimentar, foi atrás do Pacheco, foi atrás do Lira, mas antes disso ele tinha ido atrás do Lula, né? Teve um jantar com o Lula e nesse jantar estava Gilmar Mendes e estava o AGU, né? O Bessias aí e o Flávio Dino, assim como o Ricardo Lewandowski. Então me parece que em cada uma dessas conversas ações foram planejadas. A ação por parte do executivo é justamente fazer essa parte do policial mal, que é o seguinte: não, quem está pedindo punições ao X não é Alexandre de Moraes de ofício, jamais, longe dele fazer uma coisa dessas. É a AGU que está preocupada com o Estado Democrático de Direito. E daqui a pouco vai vir alguma ação do Senado, por meio do Pacheco, e alguma ação da Câmara por meio do Lira, para tentar diluir a culpa, digamos assim, de Moraes por todos os horrores e abusos que vêm acontecendo por parte da Suprema Corte. Ou seja, é um grande disfarce, é um grande teatro, mas tudo isso nada mais é do que o cumprimento das decisões daquele que hoje, infelizmente, manda no Brasil. Exatamente. A gente tem, Adrilho Jorge, no meio de tudo isso, óbvio, né? A gente precisa colocar aqui a Globo News se posicionando. A gente tem um link deles, vamos colocar para vocês, para ilustrar o comportamento dos jornalistas, pseudo-jornalistas militantes da Globo News. Vamos lá. Acaba de chegar, tá? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, enviou para o STF
uma notícia de fato dizendo que há a possibilidade do X, da rede social X, ter cometido um crime na divulgação, na existência de um post na rede social com informações sigilosas sobre os inquéritos antidemocráticos, que investigam os atos antidemocráticos. Vamos entender isso. O que é uma notícia de fato? É quando um órgão entende, ou uma pessoa entende, que tem algo que deve ser investigado. Então, qual é o caminho que a AGU faz? Ela manda para o STF isso, dizendo, olha, tá vendo esses posts que estão aqui na rede social X? Eles têm quebra de sigilo, portanto, há possibilidade de crime aqui. O que o STF faz? Encaminha isso para quem investiga. Quem investiga? Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Então, o que a AGU está dizendo é, esse post, mais especificamente, gente, aqueles posts que foram feitos por Michael Schellenberger, que é aquele jornalista que fez os Twitter Files, que é vários documentos a que ele teve acesso, que ele foi colocando no Twitter, mostrando, segundo ele, que haveria ações ilegais cometidas nos países contra a liberdade de expressão e etc. Parte dessa documentação também está lá nos Estados Unidos, naquela discussão na Câmara dos Deputados americana. Então, com base nesses posts que o Michael Schellenberger fez, a AGU está provocando o STF, que provavelmente vai mandar para a PGR, que vai analisar se entende que, de fato, há uma possibilidade de ter sido cometido crime, e aí instaura um inquérito, tá? A notícia, de fato, é um início de tudo, e você vai acompanhando tudo com a gente. Eu acho muito interessante quando os jornalistas da Globo não se posicionam, Adrilles, sobre o dever de ofício de qualquer jornalista, que é, você recebe documento, você publica, né? Não importa da onde vem, não importa, você tem que checar a procedência, você tem que checar a origem, a veracidade, mas o dever de ofício do jornalista é divulgar aquilo que ele recebe. E o David Agape, o Eli Vieira Júnior e o Michael Schellenberger reiteraram inúmeras vezes que isso daí se trata de documentação que foi enviada por conversas particulares da equipe do X, Adrilles. Jornalista, completando o que você está falando, o Marco Antônio, é simplesmente dizer aquilo que autoridades não mostram e aquilo, sobretudo, que implica em algum tipo de desvio de finalidade ou mesmo na possibilidade de um crime de Estado, perpetrado ou pelo Executivo, ou pelo Legislativo, ou pelo Judiciário. O Twitter Files vai exatamente nesse sentido, em que você revela ordens abusivas de tentativa e ação de censura de um ministro chamado Alexandre de Moraes, que removeu perfis, que removeu postagens com sentido de censura prévia, o que é terminantemente proibido pela Constituição brasileira e que é também proibido pelas normas de uso do próprio Twitter. Ou seja, isso aconteceu no âmbito brasileiro e no âmbito do mundo. No âmbito brasileiro foi muito, e tem se mostrado muito mais grave. Então, o crime, a discussão do crime é de quem fez o crime. É quem demonstra um crime contra a Constituição, que envolve censura prévia, perseguição política e descumprimento de termos de uso do próprio Twitter, é saber, você não pode remover conteúdos sob pena de estabelecer uma censura prévia, que foi o que o senhor Alexandre de Moraes fez. Ele pedia para que determinadas hashtags fossem investigadas, quem compartilhasse. Isso teve até gente de esquerda, como a Tabata Amaral. Ele pediu para que perfis tenham sido terminantemente proibidos, como o meu, como o do Constantino, como o do Paulo Figueiredo, como diversas outras pessoas. Ou seja, o que o Twitter mostrou é que houve um crime. Então, quando o criminoso aponta, estou falando em tese, tá? Quando o criminoso aponta de que outra pessoa cometeu um crime mostrando o seu crime, você cria exatamente uma esquizofrenia latente. E é essa esquizofrenia latente em que se mergulhou o Brasil hoje em dia. É gente que fala em democracia, gente que fala em liberdade de expressão com responsabilidade e cerceia a liberdade de expressão e ataca a democracia e chama os outros que dizem que cometem o crime de opinião de criminosos. Ou seja, o que o Twitter fez foi demonstrar de maneira ampla, absoluta e restrita o crime de Estado que tem sido praticado constantemente no Brasil, sob um véu de um discurso politicamente correto, de combate ao discurso de ódio, de combate a fake news, em que os perpetradores desse crime chamam os outros do crime que eles mesmos fazem. É isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos
aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.